Vamos falar sobre os falsos mestres, já que estamos vivendo em um período de comércio desonesto, de uma rotina política diabólica. Nós estamos vendo aí o nosso grande Brasil entrar num processo difícil em que as pessoas não têm se entendido tanto no âmbito político como no âmbito profissional, e até muitas vezes acontece no lar, pela ausência de Cristo, onde o falso profeta está entrando com a mensagem contra, fazendo as pessoas buscarem aí os prazeres sem limites para compensar o desemprego, as frustrações, as noites de insônia. Isso aí tem sufocado, tem atingido a mente ou a consciência cristã, aquela consciência que Cristo derramou na nossa vida, nos fazendo uma nova criatura, nos redimindo, nos transformando, nos dando uma nova consciência, a qual tem levado ao seu reino, a sua glória, a sua soberania. Contudo, quando entra o desamor, entra a guerra, a falsidade, a falta de compromisso, então vai haver um desarranjo, um desmantelo, e por que não dizer uma catástrofe de ordem espiritual na vida das pessoas. Daí o motivo que o evangelista Mateus, no evangelho dele 24, e o versículo de número 7, fez a seguinte citação: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então estamos aí, lamentavelmente, vivendo um século sem luz, um período sem luz, embora a tecnologia esteja em alta, os desenvolvimentos da ciência estejam avançando. Quando nós falamos deste século sem luz, estamos nos referindo ao destino da humanidade, à escuridão de ordem espiritual. Melhor que fosse a escuridão de energia elétrica, a falta de tecnologia, e as pessoas vivessem em função de Cristo, em função do Evangelho, com certeza seriam mais felizes, seriam mais voltadas àquilo que Ele tem proposto desde o princípio da criação. Contudo, é aí em que os falsos profetas, os mestres, os falsos pastores, de uma maneira aberta, começam a trabalhar isso, que seja em todo o cristianismo. Nós começamos na esfera da comunidade evangélica, dos protestantes, se queira assim chamado, e vai até os cristãos de ordem católica, onde tem sofrido abuso em todos os sentidos: o financeiro, o abuso espiritual, o psicológico, e assim sucessivamente. É tanto que Mateus também, no capítulo 24 e 24, aqui onde nós lemos ainda há pouco, versículo 7, traz a seguinte citação: porque hão de surgir os falsos cristos e os falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então observe que é algo grande, é algo até maravilhoso aos olhos humanos. Nós podemos dizer curas, libertações de ordem espiritual, libertação de demônio, mas sem ter a influência, sem ter a unção do Espírito Santo. O próprio diabo, ele mata e ele cura, ele acomete as pessoas de enfermidade e ele cura, ele passa o seu falso antídoto, que não vem da parte de Deus, para enganar aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada, aqueles que não têm o compromisso com o Senhor Jesus. O Senhor não tem o desejo que você, que eu, entre por este caminho hediondo, mas que nós estejamos na sua presença em espírito e verdade. Interessante é que de Cristo até os dias atuais tem surgido 134 homens catalogados na ciência, na teologia, como os falsos profetas, começando de Bar Kokhba até Ingrid, que é um falso profeta da atualidade. Então vamos nos guardar desse tipo de ensinamento, desse tipo de evangelho. E quando falo nos 134, não faço menção dos que tem por aí nas vilas, nos valados, no ocultismo,
dizendo que é Cristo, quando na verdade não são os falsos mestres, mas os que enganaram uma massa. Já são 134 e surgirão mais dentro das igrejas evangélicas, dizendo que é pastor, dando ensinamentos humanos e tirando proveito daqueles que são simples e não têm consciência ativa do Evangelho. E aqui também em Mateus, Evangelho de Mateus, vamos ler um pouco da Bíblia, nos ensinando a guardar dos falsos mestres, quando diz o seguinte: guardai dos falsos profetas, que vêm disfarçados em ovelhas, interiormente são como lobos devoradores. Então, nunca se viu tantos lobos, tantos falsos pastores, falsos profetas como na atualidade. Observe que toda semana tem surgido igreja dizendo ser evangélica, quando na verdade não são, dizendo que são pastores, quando não são, mas são enganadores, usurpadores dos bens materiais e o bem maior que o ser humano tem, que é a sua alma, a sua salvação diante de Deus. Então nunca se viu tantos falsos mestres, tantos falsos pastores, ensinamentos heréticos, diabólicos, não é? Toda semana surge uma novidade: a unção do óleo, a unção do riso, a colher de pedreiro de ouro, a chave de ouro, a finança de ouro, para enganar as pessoas e tomar a salvação. Então a Bíblia nos adverte, a Bíblia nos dá essa renovação para a gente não entrar desses aí e fugir deles, ver se fazer feito os crentes de Bereia, testificar, observar se tem na Bíblia, se tem, vá a fundo. Se a Bíblia recomenda, entre sem medo, mas se não tiver, dentro dos ditames, dentro das recomendações bíblicas, fuja deles, tome uma renovação e corra enquanto você pode. É tanto que aqui sobre os falsos pastores, a Epístola aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo de número 2 traz a seguinte citação: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos da falsa circuncisão, da falsa purificação. Quando fala aqui acautelai-vos ou tenha cuidado dos cães, fala sobre arengueiro. Cão na Bíblia, em relação ao homem, fala daqueles que brigam, daqueles que provocam desordem, daqueles que dividem as igrejas evangélicas. Ainda há pouco eu falava um número de falsos mestres, de falsas igrejas que têm surgido. E esses aí são os cães, não é o diabo nem o cachorro, são os falsos pastores que querem tomar o ministério do Senhor para tirar proveito, especialmente da alma, inspirado por Lucifer, o diabo, e tem levado muitos a cometer o engano, a cometer todo o tipo de mal. Então, fechando a nossa pregação, livro do Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 15: ficaram fora os cães, os arengueiros, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Então vamos ter cuidado. Às vezes a gente não pratica, mas ama. Alguém chegar dizendo que é a doutrina de Cristo, ensinando algo diferente, a gente começa a amar aquilo. Com certeza estamos pecando, porque estamos amando algo que não vem da parte de Deus, algo que não vai nos edificar nem levar à vida eterna. Pelo contrário, vai nos separar de Deus e trazer uma dor espiritual e material fora do comum. Então fuja dos falsos mestres, das falsas igrejas aí que tem surgido dizendo ser de Cristo, e aceite Cristo em espírito e verdade como seu único e suficiente Salvador, para que você possa morar no céu e ter a vida eterna com certeza na pessoa de Cristo.